Olá, meus caros amigos, aqui quem fala Lucas Alves, começando mais um Papo SacroCast. E hoje tenho a satisfação de receber mais uma vez o professor Jonathan Godoy para tratarmos sobre um assunto muito interessante que é a primeira via de São Tomás. O professor Jonathan pode se apresentar? Olá, tudo bem? Meu nome é Jonathan Godoy, sou professor de filosofia e de história. Atualmente eu faço doutorado em estudos medievais com a tese em São Tomás de Aquino e estudo filosofia aí já há uns 10 anos, né? Então, estamos aí para contribuir. Professor, acho que a gente poderia começar Uhum. expondo, acho que de início, qual era o intuito de São Tomás quando elaborou as primeiras vias? Tipo, não existiam argumentos para a existência de Deus É. naquela época. Existiam, mas existiam argumentos que não eram suficientes, né? Então, por exemplo, existia o famoso argumento ontológico de Santo Anselmo, e que, inclusive, divide as pessoas, né? Algumas pessoas simplesmente o rejeitam. Algumas pessoas simplesmente não entendem o argumento e outras pessoas querem defendê-lo, né, como prova da existência de Deus. E a crítica de São Tomás, o argumento ontológico, não é o conteúdo em si, mas a sua validade como prova da existência de Deus, né? Então, para quem não sabe, muito brevemente, Santo Anselmo diz que pelo fato de Deus ser a criatura, né? Pelo fato de Deus ser o ser perfeito, né, e na ideia mesma de perfeição estar contida a noção de existência, né? Então, o simples fato de existir a noção de Deus já prova a sua existência, né? Porque sem Deus não existiria nada. Bom, aí São Tomás fala, olha, de fato o conteúdo está correto. Deus é o ser perfeito, né? E a perfeição implica existência, necessariamente ele existe. Só que esse argumento não prova que Deus existe, por quê? Porque ele pressupõe que no conceito de Deus já está implícito a noção de ser perfeito. E não está. Veja, tanto é que os antigos achavam que Deus era a natureza, né? Aí vem Tales de Mileto, acha que Deus é água, né? Ou seja, a noção mesma de Deus, ela é construída, não no sentido marxista, né, de ser inventado, mas no sentido assim, de que ela é descoberta a partir de uma investigação da realidade. Então, ou seja, não tem como provar a priori a existência de Deus. Deus é o primeiro na ordem do ser, né, mas é o último na ordem do conhecer. De fato, para que eu possa existir, Deus tem que existir, ele já está por detrás de tudo, mas eu só entendo isso depois, né? Depois de analisar a realidade, né? Eu costumo fazer uma comparação com a luz, por exemplo. A primeira coisa que nós enxergamos é a luz, só que a gente não sabe. Então, por exemplo, quando eu era criança eu vejo uma árvore, eu acho que eu estou enxergando a árvore diretamente. Então eu conheço primeiro a árvore, para depois eu conhecer a luz, ainda que eu esteja enxergando primeiro a luz, né? Eu não sei. Então a luz, ela está antes na ordem do ser, mas ela está depois na ordem do conhecer. Os objetos que eu conheço através da luz, eu os conheço antes de conhecer a própria luz. O mesmo se aplica a Deus, né? Para que eu possa existir, pensar, Deus está por trás de tudo, né? Ele está me sustentando no ser. Agora eu só vou entender isso depois. Então é essa a crítica de São Tomás. É que não é que o conteúdo está errado. Está errado você querer provar a existência de Deus por meio disso. Porque por meio disso eu não provo, né? Por quê? Porque eu definir Deus como ser perfeito já é uma construção, ou seja, já é uma compreensão que leva um caminho para você chegar lá, né? E aí, muito bem, perguntaram para São Tomás, né? Vamos dizer assim. Então, como é que você prova que Deus existe? Aí ele criou as 5 vias, né? Ele desenvolveu, aliás, né? As 5 vias, que é o quê? Eu entendo que Deus existe pela observação da realidade. Ou seja, ao observar a realidade, a estrutura do real, eu entendo que necessariamente ela aponta para Deus. Ela pede a necessidade da existência de Deus. Não é apenas a probabilidade, né? Mas a necessidade. A única hipótese, né? A pessoa que estuda 5 vias e continua negando a existência de Deus, ou nega porque quer, né? Ou porque não entendeu as 5 vias, né? Ou porque levanta a hipótese cética, que diz o seguinte: tá, mas quem garante que a nossa inteligência conhece de fato a realidade? Fala, olha, isso aí não tem sentido falar isso, né? Por quê? Porque se nossa inteligência não conhecesse a realidade, você não poderia estar falando isso, né? Você não faria distinção entre inteligência e realidade.
né? Se você já não estivesse conhecendo algo da realidade, né? Então, assim, você também não pode ter estudo científico, porque para estudar, para ter um estudo científico, você tem que partir, né, do princípio de identidade, dos princípios da lógica, que é o conhecimento intuitivo que nós temos da realidade, para poder ter um conhecimento analítico da realidade, analisar a realidade. Então, assim, não faz sentido, né? A pessoa que leva isso a sério não poderia ir ao banheiro, né? Porque quem garante que o banheiro está ali, né? Então faz nas calças, né? A própria descrição, não podemos conhecer a realidade, é uma descrição da realidade. Pois é, né? Já é a ideia ceticista, ela refuta a si mesmo, né? É por isso que Ela é o ceticismo, que é uma crença subjetiva, né? Que é uma fé, vamos dizer assim, uma aposta. Porque é, assim, se você acha que a sua inteligência não conhece a realidade, sendo que seus olhos estão mostrando isso, então entra num quarto, cava um buraco e entra dentro, né? Aliás, nem dá para cavar o buraco, né? Porque você não sabe que o buraco tá ali. não existe, né? Assim, não dá nem para conversar com gente assim. É verdade. Então, de fato, a análise séria da realidade, tal qual nós a percebemos, indica necessariamente a existência de Deus, né? E isso é demonstrável, né, como São Tomás fez, através das 5 vias, né? E a primeira via, que é o tema, né, da nossa conversa de hoje, é o princípio motor, né? Ou seja, a via do movimento. Primeiro aqui, vamos esclarecer para o povo o que é movimento, né? Você fala hoje em dia, a cultura hoje está tão ruim, né? Você fala a palavra motor, a primeira coisa que a pessoa pensa é motor de carro, né? Motor de carro, motor de caminhão. O que é motor? É aquilo que move. Mas o que é movimento? Veja, movimento aí que São Tomás se refere, não é movimento físico, esse movimento que eu estou fazendo com a mão aqui, né? É um movimento de mutação. Que mutação? A mutação da potência para o ato, né? A passagem da potência para o ato. Quem não sabe o que é potência e ato, né, é um conceito aristotélico, são 2 conceitos aristotélicos que Aristóteles cunhou para explicar o que ele observava na realidade, né? Então, o que a coisa é em potência é o que ela pode se tornar. O que ela é em ato é o que ela é, né? Então, por exemplo, eu atualmente sou um professor em ato. Em potência, eu posso me tornar muitas outras coisas, né? Inclusive, eu posso me tornar um velho. Eu vou me tornar um velho se eu não morrer antes, né? Sou um cadáver em potência, e assim vai, né? Uma semente de laranja é uma laranjeira em potência, né? Então, existe essa passagem, né? Todos os entes, todas as substâncias que nós observamos no universo, elas são híbridas, né, de potência e ato, ou seja, elas são algo no momento, no instante presente, mas podem se tornar outra coisa. E não eram outra coisa. Ou seja, tudo que existe não existia antes, né? Não da forma como existe agora, né? Nem mesmo os corpos celestes. As estrelas tiveram início e vão ter fim, né? Os elementos químicos surgiram das estrelas e assim por diante. Tudo que existe está em movimento no sentido da potência, da passagem da potência para o ato, e em determinado momento não existia. Agora, uma outra coisa que nós observamos, na realidade, é que nada passa da potência para o ato sozinho. Ou seja, tem que ter uma outra substância que desencadeia essa mudança. Mas você não observa isso, né? Se você pegar uma semente de laranja e botar no vácuo, ela não brota, né? Precisa de um fator externo que, vamos dizer assim, dê esse empurrão, né, que cause a mudança. Precisa de um motor. O motor é isso, é aquele que causa a mudança. Tem que ter um motor que mova a coisa. Inclusive no sentido físico, né? O movimento está aí, mas se nada der o primeiro impulso, a coisa não sai do lugar, né? Então, todo o movimento, a mutação que nós observamos no universo, aponta que aquilo que está se movendo, que está mudando agora, foi mudado por outro anterior. Foi mudado por outro, por outro, por outro, por outro, por outro, até a gente chegar no início. Então, no início, né, tem que ter tido, né, precisa ter havido um primeiro motor, ou seja, que desencadeia a primeira mudança, a primeira passagem da potência para o ato, mas que não se mova. Por quê? Porque se ele se movesse, ele teria que ter sido movido por outro. E aí nós tenderíamos ao infinito na mudança. E é impossível, né, uma cadeia de mutação ser infinita, porque daí é a mesma história, ela não teria iniciado nunca. Se ela não tivesse iniciado, ela não sairia do lugar, né?
Então, a mutação real que nós observamos no universo, que não é simplesmente aparente, nós observamos uma mutação real no universo, ela pede para que tenha um primeiro motor que não é movido por nada. É o que Aristóteles chamava de motor imóvel e primeiro motor. Esse primeiro motor, ele tem que ter a capacidade de mover tudo, né, sem ser movido por nada. Aristóteles até dá o exemplo do amante que é movido pelo objeto amado. Então veja, por exemplo, quando o amante tende ao objeto amado, o objeto amado fica parado, né? Então o objeto amado, ele move o amante sem se mover, né? Então é como que o primeiro motor move o universo pelo amor, ou seja, assim como o amor nos move até o objeto amado. Claro que é um exemplo análogo, né? Não é um exemplo 100% fidedigno, ele é análogo, como tudo que a gente fala de Deus, né? Então, São Tomás diz, aquilo que nós chamamos de primeiro motor, né, ou de motor imóvel, que em si tem a capacidade de mover tudo e nada pode afetá-lo, é o que nós chamamos de Deus, comumente na religião. Então, da primeira vez é isso, acho que é entender, né, bem o que significa potência e ato, e perceber que nada passa da potência para o ato sem ter um motor que desencadeia aquela mudança. É uma substância externa que desencadeia aquela mudança. E que, portanto, o universo pede um primeiro motor que iniciou essa cadeia de mutação, né, essa sequência, né, que tirou o universo da potência, da mera possibilidade, e levou para o ato, né? Porque a possibilidade do universo existir sempre existiu, né, no próprio primeiro motor, que é Deus. Senão ele não existiria. Agora, quem que desencadeou o passo ali, né, de tirar da potência e levar para o ato? É o que a gente chama de Deus. Inclusive, quando o padre Jorge Lamaitre criou a teoria do Big Bang, foi exatamente para demonstrar cientificamente aquilo que a gente já conhece filosoficamente e teologicamente, né? Que o universo teve um princípio, né, e esse princípio foi desencadeado, né? Essa mudança, você tem esse átomo primordial, né, que ele chama de partícula primordial, e que ela explodiu, né? Ou seja, ela saiu da mera potência para o ato. Agora, de onde que ela vem, né? Então, assim, é aquela coisa, o nada não gera o nada. Algo que é estático não passa a se mover. Algo que não é nada, não tem potência para gerar nada, né? Feche um espaço no vácuo e observe lá se vai surgir algo do vácuo, né? Do vácuo não surge nada, né? Então a passagem da potência para o ato, né, pede, a gente já entra em um outro conceito aristotélico, que é o ato puro, né? Então Deus, ele não tem composição de potência e ato, ele é ato puro, né? Porque ele em si não muda. Assim, por quê? Porque ele não move, ou seja, ele não tem mutação. Ele é ato puro, porque nele está a capacidade de criar tudo, de surgir tudo. Então, tudo que existe, que é criado por ele, né, é híbrido de potência. Agora, ele é ato puro, justamente porque ele é imóvel. É imóvel no sentido dele ser estático, no sentido dele não passar da potência para o ato. Ele é só ato. Uma coisa que eu já ouvi usarem como crítica a ideia de causalidade do movimento, em si, da mudança, seria que ela se baseia numa concepção empírica e logo não teríamos como usá-la como uma verdade universal. O que é que o senhor acha disso? Não é empírica, porque você observa isso na estrutura do real, que nem eu falei, né? Uhum. Você observa essa lei nas coisas, né? Veja, o empirista, ele é louco, né? O empirista, ele acha, por exemplo, que a gente chegou à conclusão de que gato não voa porque você nunca viu um gato voar. Pois não. A primeira vez, veja, quando os europeus chegaram na Austrália, eles viram pela primeira vez o canguru. Em nenhum momento eles acharam que o canguru era pássaro. Por quê? Ou que o canguru pudesse voar. Porque ele tem asa, né? Então você olha para as coisas e vê já de imediato a essência dela, ainda que ela não tenha um nome. Então você vê que pela constituição física daquele animal, não é possível que ele voe. Ele só pode voar por milagre, é um canguru. Agora, o canguru ele não tem na estrutura física dele algo que
o faça voar. Né? A turma, mas se aparecer um canguru com asa, aí é outro bicho, que parece canguru, mas não é canguru. Né? É essa a questão. Por exemplo, não existem cachorros azuis. Ah, e se aparecer um cachorro azul? Eu falei, então é outro bicho. Ou é alguma mutação genética que fizeram ali, ou que surgiu agora. Né? Mas enfim, ainda a cor ainda é algo que escapa. Agora, cachorro com asa não tem. Né? Se aparecer um cachorro com asa, que nem eu falei, é outro bicho que não é cachorro. Parece cachorro, mas não é. Ou ornitorrinco, quando encontrar ornitorrinco, né, na Austrália. Falar, olha, parece castor, parece pato, mas é um outro bicho. Né? Não é nem pato nem castor. Ninguém pensou que era filho de um pato com castor. Né? Porque você está vendo ali que é um outro animal. Né? Então, assim, nós percebemos as coisas. Né? Então, o empirista é isso, é louco. Você observa, né, esse padrão de que nada se movimenta sozinho. Né? Nada sai da potência para o ato sozinho. Isso é uma impossibilidade das coisas. Não é que é estatístico. Eu nunca vi, logo eu presumi por uma generalização que aquilo não pode ser. Não, não pode ser mesmo. Né? Assim como algo que não tem asa, não pode voar. Né? A gente poderia falar que talvez uma lei da lógica, por exemplo, porque assim É uma regra lógica. Uhum. como algo não pode ser causa de si mesmo, algo não poderia causar, o nada não poderia causar. Mover-se. O nada não pode. Exato. Né? Tem como. Você veja, o pensamento moderno, que eles falam que é científico, mas não é, é um pensamento filosófico, hegeliano, ele é a galinha chocando si mesma. Né? Eles acham que a realidade observável não é observável. Né? Ela pode escapar. Aí você fala assim, inclusive eles posam de superior, né? Eles falam assim, você está sendo limitado. Quem garante que não existem coisas que transcendam a sua inteligência? Ah, meu filho, até respirar para responder essas horas. Né? Ah, meu filho, então explique para mim como que algo pode gerar a si mesmo. Né? Ah, eu não sei explicar, mas é possível. Não é possível. Né? Você só está falando que é possível, mas não é possível, né? Realmente. Né? Então algo não pode ser causa de si. Nada, ninguém é pai de si mesmo. Né? Sim. Ninguém causou a si mesmo, ninguém moveu-se a si mesmo, né? Ninguém trouxe da potência para o ato a si mesmo. Né? Então, isso aí é uma impossibilidade que você observa, né? Não é só um dado estatístico. E acontece muito de o pessoal tentar ressignificar certas palavras, como por exemplo, o nada. Muita gente acha que, por exemplo, o vácuo quântico seria o equivalente ao nada, e Um fala, não, nada. é, o, Há o vácuo, algo ali. tem uma Não. energia lá, tem um movimento de energia lá, Ah, não é um nada. outro dia eu ouvi o termo flutuações quânticas. Eu falei, tá, Pronto, é flutuação quântica, mas não é nada. não é um Né? nada, tem algo Ah, ali. você fala, não é matéria. Eu falei, mas nunca, não falei que é matéria, eu falei que é algo. Né? Então, exatamente. Da onde que veio o vácuo quântico? Então, assim, eu não sou especialista em física quântica, lógico. Mas, assim, eu garanto para você que não é nada. Sim, Né? Não é nada absoluto. Há algo ali. Né? Esse algo que foi desencadeado por outro algo. Esse algo, inclusive, que tem a potência para que surjam as outras coisas. Né? A pessoa fala, não, o bóson de Higgs gera matéria. Eu falei, não, mas tem o bóson de Higgs ali, ué. Né? Inclusive, você dizer que não é da matéria que a matéria vem é o que a filosofia sempre disse, porque a matéria não pode ser causa de ti. Né? É outra coisa que causou a matéria. Então, são coisas óbvias, assim, que as pessoas, por não estudarem lógica, né, não entendem. sim. Uma outra coisa que eu observei, que eu acho que não existia mais na filosofia, mas ainda existe, pessoas que negam a existência do movimento, como o Zenão. O Uhum. que é que você acha disso? Isso aí, de novo, é uma loucura. Por quê? Porque ela está percebendo o movimento. Só que ela quer dizer que o movimento, ele é uma aparência. Uhum. Né? Que por baixo, vamos dizer assim, tudo continua a mesma coisa. Só que aí é o contrário, porque isso aí não é verificável. Você observa exatamente o contrário. Você observa uma mudança real. Você observa vários tipos de mutação, né? Como Aristóteles observou. Falei, olha, você tem mutação que é acidental, né? Ou seja, uma substância que muda, mas não muda substancialmente, muda acidentalmente. Por exemplo, quando a pessoa fica mais inteligente, é uma mudança acidental. Né? Quando uma pessoa perde um braço, é uma mudança acidental. Agora, tem mudanças substanciais, quando a pessoa morre. Aí há uma mudança da substância, uma corrupção daquela substância. Né? Uma substância se torna outra. Né? Eu vou lá, mato um frango e faço
um ensopado. Agora é um ensopado, não é mais um frango. É uma mudança substancial, né? Aquela matéria que estava no frango agora faz parte da matéria do guisado, mas não é mais a substância frango, né? Então, assim, é de novo uma... Você vê uma coisa e fala outra, né? Assim como tem a pessoa que diz que tudo muda, né? Nada permanece. Eu falei, olha, para começo de conversa, se tudo mudasse, eu não teria noção de permanência. Por exemplo, o meu eu, a minha consciência permanece na minha vida. Muda a minha personalidade, muda o meu corpo, mas eu continuo sendo eu, né? A minha memória está aqui para dar prova disso, né? Inclusive o David Hume falava isso, né? Eu não percebo que há um eu em mim, eu percebo que há memórias, a imaginação, há sentimentos, mas não há um eu. Eu falei, você acabou de falar que eu não percebo que há um eu. Eu. Quem que está percebendo então a memória, né? A única coisa, como dizia o professor Olavo, né? A única coisa que eu não posso pôr em xeque é o eu, né? Por quê? Os budistas dizem isso também, o eu é uma ilusão. Eu falei, então quem que está percebendo a ilusão? Eu posso até cogitar, né, que as minhas sensações são ilusórias, mas como é que eu cogito que eu sou ilusório? É. Quem que está percebendo a ilusão? Se não é a minha Quem está sendo consciência. enganado, né? É quem está sendo enganado. O que? Não é nem quem, o que está sendo enganado. Se eu tenho a prova cabal para mim, por exemplo, eu estou conversando aqui com você, Lucas. Você pode ser uma ilusão para mim. Agora, eu não posso ser uma ilusão para mim. É. Porque a minha consciência está aqui, é o meu eu, né? Então, não tem como eu botar em xeque isso, eu não sei em jogo de palavras, né? E essa consciência, ela permanece, né? Essa consciência estava em mim quando eu tinha 3 anos de idade, está hoje que eu tenho 29, vai estar quando eu tiver 50, né? E ela vai perceber, ela vai continuar. O que muda é o que tem em volta dela, ou características dela, né? A minha inteligência, os meus conhecimentos, as minhas memórias, o meu corpo, isso tudo vai mudando. Então, eu percebo no meu eu isso, a mudança e a permanência, né? E o próprio universo como um todo, né? Se ele fosse pura impermanência, né? Veja, o universo seria uma soma de coisas impermanentes, né? Que teve princípio e vai ter fim, né? De novo, como é que coisas impermanentes surgem de coisas impermanentes? Surgem do nada. De novo, tem que ter algo permanente que mantenha essas coisas impermanentes mudando, né? De novo, cai no mesmo argumento, né? Exatamente. Professor, para a gente finalizar, Uhum. a primeira via, o que ela consegue demonstrar de Deus? Quais, digamos assim, predicados ela... Aspectos. Uhum. Pronto. Apenas o fato dele existir, né, dele ser necessário, e o fato de que ele é ato puro, ou seja, de que ele é superior a todo o universo, Uhum, que ele move. Ou seja, ele não só é maior, mas ele é absolutamente maior, porque ele uhum, causa tudo, né? Então tudo, entre aspas, é contido nele, sim, né? Parte dele, portanto, ele é superior a tudo e ele é eterno. Ele não tem princípio nem terá fim. Ele é ato puro, eternamente ato puro, ou seja, não tem passagem da mudança da potência para o ato sim. nele, né, no ser dele. Ele é ato puro, portanto, fonte de tudo. É isso que dá pra gente saber, né? Pela ideia de ato puro, a gente consegue chegar na onibenevolência, por exemplo, tipo, como ele é Dá, ato dá, puro, não tem imperfeição. não tem perfeição, dá. Exatamente, porque como Platão já demonstrou, tudo que nós classificamos como ser é. Aliás, perdão. Tudo que nós classificamos como bom é. E tudo que nós classificamos como mal é ausência, né? Então, assim, a saúde, a doença que é a ausência de saúde, não o contrário, né? Assim como a escuridão é a ausência da luz, não o contrário. Então, tudo que nós adjetivamos como mal é a ausência de algum aspecto do ser. Logo, o ser é o bem. Então, o ato puro, que é a perfeição pura, que é o ser em si, é o bem em si, né? Então, inclusive, aquelas indagações que algumas pessoas fazem, né? Será que Deus é bom? A pergunta já está errada. Por quê? Porque você está imaginando um ente e não um ser. Veja, será que Deus é bom? Você está colocando um critério de beleza acima de Deus. Esse critério é o próprio Deus, de bondade. Ele é a bondade, ele é o bem. Por quê? Porque ele é a perfeição pura, né? Aí como é que a gente resolve o problema do mal? Aí é outra conversa, né? Dá para provar também, né? Conversa com uma outra conversa. O senhor tem alguma recomendação de livro que trata das vias?
Tenho, quer ver? Acho que tem um na minha mesa aqui. Acho que eu já recomendei outra vez, né? É sempre esse que eu recomendo, o primeiro de todos, que é o Metafísica do... Será que tem outro em cima dele? Do Tomás Alvira, né? Ah, Que é a melhor introdução de metafísica, São Tomás de Aquino. Tomista, aristotélico tomista que existe, que é esse livro aqui. essa recomendação. Tenho essa, tenho os livros do Padre Cornélio Fabro, mas eles Sim. estão todos em italiano, né? Não há tradução em português. Os livros de metafísica, né? Introdução ao tomismo, o problema do ateísmo moderno, Sim, dele que... Aí é um negócio muito mais profundo e denso. Aí sim. é uma filosofia bem avançada. A noção metafísica de participação em São Tomás de Aquino, né? Todos esses. E o próprio Tomás, né? Na Suma Teológica está lá, as 5 vias, está tanto na Suma Teológica quanto na Suma contra os Gentios. Né? Está bem explicado nas suas questões, né, disputadas. São Tomás ele não só demonstra, como ele refuta cada objeção, né, Sim. na estrutura das sumas. Uma recomendação que eu faço é essa aqui. Tipo, se alguém se sente ainda um pouco seguro em ir para a Suma, tem a Suma Teológica de São Tomás em forma de catecismo, que me ajuda Também. também. Bom. Foi nesse livro que eu entendi a ideia das primeiras vias, das 5 vias, quer dizer, e a implicação do ato puro para a benevolência de Deus, para a beleza de Deus, para Uhum. a onipotência de Deus. E é uma boa recomendação, é um livro relativamente grosso, mas como é em forma de catecismo, a leitura é bem fluida, é muito bom e tipo, um Uhum. pouco mais avançado, que eu tenho, de Edward Feser também, a última superstição, onde ele também fala sobre Uhum. as vias. Ele trata também da questão da física, cosmologia, Uhum. etc. Acho que vai ficar sempre sendo essas mesmas recomendações, né? No É, decorrer das gravações, vai ser sempre essas. é que dá a E, impressão que a gente está sendo repetitivo, mas é que são muito bons os livros, sim, né? Então, são. assim, não é que nem você pegar um livrinho tonto e ir lendo 10, né? Aqui é um livro que é um colosso, né? É Cada um deles. completo, né? Uhum. Inclusive, só aperfeiçoando. Veja, a noção de ato é uma noção de perfeição. Veja, a semente da laranja, antes de ser laranjeira, ela não está perfeita, né? Porque ela não está realizada. Sim, Né? Então, uma laranjeira é mais perfeita que uma semente. Por quê? Porque ela se realizou a sua máxima potência, a sua máxima possibilidade. Né? E Deus, sendo o ato puro, ele é a perfeição pura. Então, é bondade pura, é verdade pura, é beleza pura, né? Da qual todas as outras perfeições, bondades e belezas, participam. No sentido de que é semelhante, é análogo, né? Imitam, entre aspas, embora a palavra imitar não seja tão correta, mas são análogas, né? Então, a bondade que nós vemos no ser humano, a beleza que nós vemos na natureza ou numa obra de arte, elas são em relação a Deus como que é o pé de uma cadeira em relação ao nosso pé. Uma imagem, uma semelhança, uma analogia. A beleza, a suma beleza, a beleza em si que é ele, a verdade em si que é ele, ao bem em si que é ele. perfeito. Eu também escuto muita gente falando assim que as 5 vias não apontariam propriamente dito para o Deus cristão. Só que sempre passar pela visão de que, tipo, Deus sendo ato puro, ele é belo, bom, e é verdadeiro e poderoso, todo-poderoso, a gente já tem uma certa noção de proximidade com a visão do Deus cristão. Mas exatamente, na verdade é o contrário. É a única religião em que o seu Deus, a sua visão de Deus, se encaixa perfeitamente com a filosofia cristã. É, Porque qualquer outra definição de Deus, de qualquer outra religião que não seja a religião cristã, vai esbarrar em contradições lógicas. é. E O não vai se próprio, encaixar, não vai se encaixar nem com o Deus de Platão, nem com o de Aristóteles, nem com é, o sumo bem e nem com o ato puro, causa e causado. É só a religião cristã que se encaixa perfeitamente com a visão da filosofia. o próprio Alá no islamismo, ele não é todo bem porque ele não consegue, ele não ama a todos, ele só ama os fiéis. Então já fere a ideia de que Deus é sumo bem. Outra, o Alá do islamismo, ele é um Deus que a vontade e o intelecto dele estão separados, vamos dizer assim. Hum, Então, por exemplo, ele quer as coisas arbitrariamente, né? Não uma inteligibilidade. Ele fala assim, sim. não dá para entender a mente de Allah, então ele simplesmente quer as coisas. Você vê que essa influência islâmica entra no Ocidente em Guilherme de Ockham, por exemplo, que Uhum, vai dizer que se Deus quisesse, o assassinato poderia ser bom. Você sim. pera lá.
Deus só quer aquele que é perfeito, porque a perfeição decorre do seu próprio ser. É nós que queremos coisas contraditórias, Deus não. Né? Sim. Então, e você vê que isso é retomado no Ocidente, no calvinismo. Sim. Porque o Deus do calvinista, ele escolhe pessoas para salvar. E ele destina algumas pessoas para o inferno. Né? E eles ainda querem justificar isso na Bíblia. Sim. Né? Não, porque Jesus falou que ele vai chamar. Você está fazendo a interpretação errada, por quê? Porque está esbarrando numa contradição lógica. Né? Então é um Deus mais islâmico do que um Deus cristão. Eu tenho uma obra que eu não tenho mais, eu me desfiz dela, que é O Problema do Mal, numa perspectiva de um teólogo calvinista, Gordon Clark, eu acho que é esse o nome. E ele chega a falar isso, algo só é bom porque Deus quer que esse algo seja bom. Se Deus quisesse que uma outra ação, algo imoral fosse bom, isso passaria a ser bom. Então, tipo, é algo que vai contra a nossa razão. A gente sabe que Vai contra. o assassinato, o estupro é moralmente errado em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. E Deus o condena, por quê? Porque contradiz o seu próprio ser. Exatamente. É bondade. Né? Não é porque ele quer. Claro que ele quer, mas ele só quer o que está de acordo com o ser dele. Sim. Né? A vontade dele se confunde com a bondade, com a estrutura do real. Né? Então você vê que eles criam esse ato. Né? E é uma restauração do paganismo. Sim. Então é isso, professor. Muito obrigado por ter participado. Nada, Por ter um prazer. Sempre um gosto estar aqui. É sempre uma honra recebê-lo aqui. Então é isso. Daqui a um tempo, depois da postagem desse episódio, vai sair o próximo, depois sobre a segunda via e assim por diante. Se vocês querem deixar alguma dúvida sobre a primeira via, fiquem à vontade. E mais uma coisa, sigam nossa conta no Instagram, porque vai começar a ter mais frequência em algumas lives, eu e o Ian. O professor até entrou uma hora lá na live ontem. Eu vi. Um trecho. A gente estava trocando uma ideia sobre, respondendo perguntas bem aleatórias sobre a Igreja Oriental, catolicismo, protestantismo, etc. E é sempre muito bom estar lá. E é isso, se inscrevam lá, sigam nossa conta no Instagram, Papo Sacro. E é isso, muito obrigado, professor. Deus abençoe o senhor. Se eu quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Não, acho que é isso, acho que está bem claro. Pronto, perfeito. É isso, Deus abençoe vocês, seus estudos, e até a próxima. Um abraço a todos, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you